Muito bem, então, pessoal, boa noite. Nós estamos na disciplina Estado e Políticas Públicas Educacionais, e neste semestre, nós, através dessa disciplina, ou por meio dessa disciplina, nós iremos debater sobre assuntos extremamente relevantes e que dizem respeito à legislação, à estrutura e o modo pelo qual os governos federal, municipal e estadual desenvolve suas atividades, as suas políticas públicas quanto à educação, tá bom? Mas antes que nós venhamos propriamente discutir sobre estes assuntos que são pertinentes à nossa disciplina, gostaria que nós olhássemos para estas imagens aqui e nós refletíssemos um pouco sobre, pelo menos, esses 4 espaços educacionais que estão oferecendo o processo educativo para estas crianças, estes adolescentes e estes jovens. Né? Aqui nós podemos dizer que nós temos, pelo menos, alguns conceitos relevantes. Né? Vamos perceber aqui que nós temos crianças que estão no início do ensino fundamental, certo? Podemos assim dizer, naqueles primeiros 5 anos da educação do ensino fundamental. Nós temos os adolescentes aqui, ou pré-adolescentes, que já estão lá no 9º ano, 8º e 9º ano. E nós temos aqui os jovens, já no ensino médio. E também acima, ao lado esquerdo, né, no canto, nós temos a educação oferecida aos indígenas. Tá bom? Eu gostaria que vocês observassem essas imagens, tá bom? Cada uma delas, vendo as características, vendo o que é que está ocorrendo nesse registro fotográfico, que vocês analisem também os aspectos da estrutura, das pessoas envolvidas, para nós fazermos, a princípio, uma análise que eu considero que é uma análise introdutória à nossa disciplina, certo? Então, muito bem. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta. A primeira pergunta aqui vai ser para Simone, tá bom? Simone, pode ligar o seu microfone, por favor? Simone? Oi, professor. Então, Simone, eu gostaria que você fizesse algum comentário, alguma análise, certo? Que você acha pertinente, que você acha diferente, que você acha igual, aquilo que chama a sua atenção dentro dessas 4 imagens que refletem parte daquilo que é a educação no Brasil. O que você consegue ver aí? Aí eu vejo uma diferença grande de estrutura das escolas. Isso. Umas bem arrumadas, a outra tem até os alunos já têm até tablet, né? Utilizando tablets, computador, parece. Aí outros alunos em uma escola totalmente sem estrutura, né? Isso. Que é palha, aparentemente, parece, algo assim. Isso é palha, exatamente. Uhum. Tipicamente da região paraense, da região de Macapá, do Amazonas, do Maranhão, né? Nós encontramos ainda escolas assim. Né? O que mais, Simone? Mas eu creio que a diferença é bem grande, assim, de um para o outro. Na estrutura mesmo, que eu digo, assim. No jeito. E até os professores também, né? Aqui é um indígena, o outro é um militar, né? É uma escola militar. Isso. Essa de palha, aparentemente, parece que é uma escola pública, e essa outra é uma escola particular. Então, no caso, os ensinos são totalmente diferentes, pela forma que a gente vê. Ótimo. Alguns são mais... eles têm mais estrutura, né, para ensinar. Uhum. Certo. Muito bem. Jaqueline, minha querida. Além daquilo que a Simone está falando, o que é que você gostaria de comentar? O que é que você percebe aí nessas 4 imagens? Professor, assim, o que me chama a atenção é que mesmo todas as escolas sendo bem diferentes uma das outras,
eu sei que é uma sala de aula, mas assim, todas têm a presença de alguém explicando, né? Uhum. Mesmo naquelas assim bem diferentes, igual essa escola que é de palha, por exemplo, esse indígena, os alunos, me parece que os professores estão assim até descalços, e realmente o que me chama mais a atenção é a forma, por exemplo, de se vestir, é completamente assim diferente, né, de um lugar para o outro. E a estrutura também, isso é muito visível. Uhum. Certo. Mais Isso. algum comentário que você gostaria de fazer, minha querida? Não, é isso mesmo. Muito bem. Yasmin, minha querida, qual o comentário que você pode fazer analisando essas quatro referências, essas quatro imagens que refletem pelo menos uma parte, um pingo, né, daquilo que é a educação no Brasil? Boa noite. Foi um pouco também do que as meninas falaram. E o que mais me chamou a atenção aí também foi as roupas, porque ali tem até um rapaz, não sei se é um rapaz, que está sem camisa. E aqui já numa escola militar já é muito diferente, né? Todo mundo com seu uniforme e tudo prestando ali atenção com seus livros e tal. O professor, né, ali provavelmente é um militar, está também com seu uniforme. É isso, diferente das meninas, que o mais me chamou a atenção foi isso, a roupa, o uniforme, sabe? Certo. Então, ou seja, existe uma caracterização a partir da cultura. Podemos dizer que existem existem pelo menos quatro expressões de culturas diferentes aí, uma foto representa uma cultura diferente? Acredito que sim. Certo. Porque lá com o índio é normal, né? As pessoas ficarem sem roupa, mas já pra gente não, já não é tão normal, né? Isso. Muito bem. Samara, minha querida, o que é que você vê aí? Qual é o comentário que você pode fazer a partir desses quatro registros da educação brasileira? Boa noite, professor. Boa noite. Eu vejo que, como a gente pode perceber, como é diferente os privilégios de cada cidadão do Brasil, né? Como é, assim, para mim, bem até mesmo injusto, por conta que uns têm acesso maior à rede de educação, tanto na tecnologia que estão mais avançadas, em alguns casos aqui. Eu creio que no caso da tecnologia dos meninos da escola particular, que estão usando os tablets, tanto que na escola militar, que sim, eles têm um avanço maior, né, sobre o conhecimento da educação para as crianças de hoje. E é isso que eu pude notar, como são diferentes as possibilidades para cada um. Isso, bacana. Obrigado, Samara. Judite, minha querida, o que é que você consegue ver? Qual é a leitura que você faz dessas quatro imagens, minha querida? Eu consigo ver a mesma coisa que as meninas falaram, né? A tecnologia avançada em alguns lugares, né? Onde as crianças aí têm tablet, notebook, em sala de aula, enquanto os outros, né, na outra sala aí, não tem sandália, nem todos têm roupa. Enquanto na escola militar já são todo mundo uniformizado, uniforme padrão, bem mais atualizado. Ótimo. Existe uma padronização, né, do uniforme. E já observe, por exemplo, abaixo, né, nós temos a escola militar com padronização do uniforme, certo? E já nas duas pontas, na ponta acima, a educação indígena não, e abaixo, à direita, né, numa escola mais do interior, lá do interior, também as crianças estão sem farda, né? Exatamente. Que aponta para duas diferenças, né?
Bacana. Obrigado, Judite. Aí, a dona Nada. Margarida, eu acho que ela estava até salivando para falar, porque eu nem pedi, ela já desligou, ligou o Tô microfone. doidinha para falar, tô doidinha. Olha lá, dona Margarida. Professor, Diga lá, minha a querida. verba destinada no Brasil é uma vergonha. O investimento é mínimo. Se o Brasil investisse mais, não, nós não teríamos tantas crianças perdidas aí pela rua, tanta marginalidade, entendeu? Eles tiram da educação a verba e desses lugares. Então, quando chega nas escolas, é mínimo, sabe? Quando eu trabalhava numa escola aqui em Aparecida, nós tínhamos que fazer para as crianças. E existe uma verba federal que isso, né, destinar escolas para comprar material tipo e melhorar. Mas eles desviam essas verbas. Aí, por isso que fica disparidade aí, ó. Essas crianças debaixo dessas palhas aí são crianças de educação infantil. São crianças pequenininhas, fase assim, inicial. Exatamente. Deu para ouvir? Deu sim. Aí você já falou sobre a questão dos investimentos, né, dos recursos financeiros. Tá ruim. Né? Tá ruim o som. Certo. Não, mas deu para eu ouvir, tá bom? Quem é que está no PC? Quem é que está no PC, que eu não sei qual é o nome? A Kessia. Alô, Kessia. Boa noite, minha querida. Boa noite. Boa noite. Da mesma forma que as meninas, eu também vejo a diferença na cultura, na infraestrutura e também na tecnologia dentro dessas 4 imagens que você passou. Uhum. A tecnologia também diferente, né? Isso. Ótimo, bacana. Quem é que está no celular ou no computador? Está escrito PC. O Eric e a dona Margarida. Quem é que está no PC, que ainda não falou? Eric, quem é o Eric aí, que eu não estou... Eu já falei ruim o som. Tem alguém que está... Sou o Eric, é a Eliene. Ótimo. Então, Eliene, olá, minha querida, você tem microfone? E quem que está no PC? Quem é um PC? Coloque o nome, por favor, fica mais fácil para mim, para nós acompanharmos juntos a aula, tá bom? Quem que está no PC? Quem é que é o aluna do PC? Professor, consegue me ouvir? Consigo. Eliene, professor, porque o meu filho estava usando o mesmo computador. Ah, certo. Então você é o Eric. Você é o Eric. Quem é que está no PC, que agora desligou o microfone? Eu Agora estava ligou. no celular, eu desliguei o celular e agora fiquei só no computador. Ah, você tá. É a Eliene que está no Eric e no computador ao mesmo tempo? Desliguei. Tá bom, agora eu entendi. Agora, aí eu pergunto para você, minha querida, o que é que nós podemos perceber aqui nessas 4 imagens? Qual é a visão que você tem dessas 4 imagens? Professor, a gente, através dessas imagens, consegue ver o retrato fiel da educação no país. Aham. Como que se eu for apresentar as regiões do país, e eu consigo observar que nem todas as regiões têm as mesmas oportunidades do acesso à educação. Isso. Ao passo que uma escola particular, o aluno tem acesso às ferramentas tecnológicas para estudar, a gente vê lugares onde os alunos
não tem o mínimo de acesso à educação. E isso é um retrato fiel se você conhecer outras partes do país e ver como que as crianças ficam, crianças que não têm o mínimo, não tem roupa, não tem calçado para ficar na escola. Isso, então, nem se fala em tecnologia. Isso. E especialmente agora em tempo de pandemia, né? Essas diferenças elas se tornaram ainda mais evidentes, não é verdade? Com certeza. Se tornaram ainda mais evidentes. Hoje nós vemos, hoje eu estava na fila do banco e eu vendo os professores conversando com os alunos, né? Eles estavam no banco, né, para resolver algumas questões que todos os professores tinham que estar lá para fazer o recadastramento, abrir conta, salário, essas coisas assim. E aí eu vi uma professora, ao mesmo tempo, orientando os alunos, né, pelo WhatsApp, faz isso, faz aquilo, manda aquilo outro, certo? E, ao mesmo tempo, eu me lembrei que eu também estou na mesma, né, na mesma toada, na mesma realidade. E eu me lembro que, assim como essa professora que estava orientando os alunos, eu também passo por esta mesma realidade, e a realidade que tem alunos que, por exemplo, não conseguem acompanhar a videoaula que eu ministro toda tarde pelo Zoom, porque os alunos não têm internet em casa, né, fixa, a família tem apenas um único celular, e esse celular às vezes, o pai ou a mãe levam para o trabalho porque precisam. Às vezes, os filhos, têm 3, 4 filhos que estudam no mesmo horário, né, no mesmo período, matutino ou noturno, e aí cria aquela situação extremamente complicada, constrangedora, porque é um celular para 3 filhos. Como é que se faz? Então, esse momento de pandemia trouxe à tona aquilo que nós conhecíamos, ou que nós até sabíamos intuitivamente, né, pela lógica, mas agora nós estamos experimentando, como se diz, na pele, as diferenças econômicas, as diferenças tecnológicas que existem na comunidade escolar e que agora, em tempo de pandemia, essa dificuldade quanto ao acesso à tecnologia tem gerado diferenças brutais no acompanhamento da educação remota com essas crianças. Nós somos adultos, vocês têm o horário para assistir à aula, vocês já entendem, fazem a própria leitura, podem se organizar, né, para escolher um horário específico para estudar, e isso torna esse momento de pandemia o momento que, embora os obstáculos e as dificuldades, mas torna um momento que é possível superá-lo. Mas existem certos obstáculos que, devido à falta de tecnologia, né, de acesso à tecnologia por parte de nossas crianças, né, existem certos obstáculos que são intransponíveis. E aí nós temos que admitir que muitas crianças, mas muitas crianças mesmo, nesse último ano, vão ter muitas dificuldades no processo educativo para o ano. Exatamente porque não tiveram acesso à tecnologia para poder estudar adequadamente. Tá? E aí, eu começo a nossa aula desta forma, por quê, gente? Porque o que nós estamos vendo aqui, que são 4 quadros da realidade educacional brasileira, esses 4 quadros eles têm a ver diretamente com o Estado e com políticas públicas. Por que, professor Israel? Porque não existe uma escola, observem, não existe uma escola que seja regulamentada e que ofereça a educação formal e que, ao mesmo tempo, não esteja debaixo da tutela do Estado.
certo? Dona Margarida, me ajuda aí, Dona Margarida. Abra o seu microfone. A irmã vai se lembrar disso. Há algum tempo atrás, certo? Há algum tempo atrás, certo? Algum tempo atrás, as escolas particulares, elas eram abertas, certo? Uma pessoa, se quisesse, abria uma escolinha e dava aula, certo? Ela não era obrigada necessariamente, não estou entendendo. certo? Não era obrigada necessariamente a ter uma autorização do município ou do estado, certo? A Norma parece que também não participou, né, Norma? Você gostaria de falar, minha querida? Alô, Norma? Professor, eu não entendi, porque está falando muito. Não entendi essa pergunta. Norma, minha querida. Você poderia participar analisando as 4 fotos que nós temos aí? Professor, eu não estou entendendo, está falhando. E Arina? Oi, Sim, boa Arina, pode noite. falar então, Yarina. Então, assim, igual o senhor estava falando há poucos minutos, da família que às vezes tem apenas um aparelho para dividir, né? E aqui em casa eu vivo isso, eu vivo essa realidade. Eu tenho 3 crianças e eu também estudo. Então, assim, é muito complicado. Hoje eu até mandei no grupo da escola e falei para as professoras que eu ia ficar postando, tipo, toda segunda-feira, porque eu só consigo acompanhar a educação deles mais durante o fim de semana. Sim. Porque é bem complicado. E aí as imagens retratam até um pouco disso, porque assim, os que têm mais acesso, eles estão um passo à frente do que os que têm menos acesso, né? Eu percebo isso aqui também com os meus meninos. Devido a eles não ter o acompanhamento no dia certo, no horário certo, às vezes os outros já estão lá na frente, eles estão atrás. Exatamente. E eu percebo isso na imagem. E é interessante a gente observar que mesmo com toda a falta de estrutura, toda a falta de tecnologia, eles estão lá, né? Tentando aprender alguma coisa, né? Absorver alguma coisa. Isso. E aí essas diferenças, elas já estão agora fazendo, essas diferenças quanto ao acesso à tecnologia, elas já estão fazendo diferença também no que toca a diferença de compreensão do conteúdo que está sendo apresentado, né? E tudo isso aponta para o quê? Para a questão, como a Norma está falando, né? Isso aponta para a questão da desigualdade social, né? Essa desigualdade social é que também contribui para a falta de acesso às novas tecnologias de comunicação, né? E isso faz com que haja essa defasagem de compreensão, de participação dos processos educativos. E tudo isso tem a ver com... E acaba que às vezes não tem para onde correr, né? A gente depende da tecnologia, então fica complicado. Exatamente, quer dizer, por exemplo, é impossível nessa situação de estado de pandemia idealizar um processo educativo que não se utilize das novas tecnologias, né? Obrigatoriamente, as novas tecnologias, a internet, a computação, o celular, o tablet, o WhatsApp, o e-mail, certo? Todos esses recursos tecnológicos se tornaram caminhos pelos quais o processo educativo teve prosseguimento, certo? E foi possível, ou está sendo possível, não perder o ano, né, de estudos. Mas nós temos que admitir que as diferenças sociais, as diferenças econômicas, elas apontam para a realidade de que muitas crianças, elas infelizmente não vão acompanhar esse ano, porque eles não têm esse material, essa tecnologia, ou não têm recursos financeiros para poder pagar pelo menos a internet residencial
para dar, pelo menos, um sinal estável e contínuo para que essas crianças estudem, né? Ou esses jovens, ou esses universitários, né? Ou essas senhoras e senhores, né? Como a dona Margarida, que está estudando conosco, e outros também que estão estudando, certo? Então, a partir daí, o que nós temos? Veja, o que vocês falaram? Vocês falaram sobre a estrutura, né? Existe uma estrutura diferente, e observe aí a escola indígena, ela é uma escola diferente de todas, certo? Se você olhar a escola indígena e a escola aqui no interior, vamos dizer aqui no interior do Pará, lá em Santarém, você vai perceber que até elas são diferentes, considerando que essa escola abaixo do canto direito, ela é mais precária do que a escola indígena. Já a escola indígena, ela tem assim uma feição, uma roupagem que remete à cultura indígena, né? Da ideia de uma oca ou de uma maloca, na qual a aula está sendo desenvolvida, né? Mas ela é aberta. Nós percebemos que o professor ele está vestido tradicionalmente, certo? Ele está diante de um quadro verde, expondo o conteúdo. As crianças indígenas, elas estão nas carteiras, que são tipicamente carteiras que se tem em todo o Brasil, né? É uma das formas, né? É um dos estilos de carteiras. Elas estão enfileiradas, mostrando que a cultura de aprender, estando a sala ordenada, organizada em filas, esse elemento cultural nosso foi repassado para eles, e eles estão eles estruturaram essa sala de aula desta forma. Os alunos estão com caderno, os alunos estão com lápis, mas os alunos não estão padronizados quanto a uma farda. Eles estão vestindo roupas do dia a dia, e tem gente aí, tem menino, especialmente os meninos, eles estão sem camisa, porque faz parte da cultura deles, né? Essa característica de andar no dia a dia sem nenhuma vestimenta, certo? Pelo menos no que toca a essa tribo indígena, sem uma vestimenta, né, do peitoral, tá? Ao lado, nós temos uma escola particular, possivelmente uma escola particular, né? Essa foi a ideia que nós nos propomos indicar para vocês. Vocês percebem o professor aí? Como é que o professor está, gente? Você percebe a diferença? Ele está bem lá na vestido, frente do quadro. Ele está na frente no quadro. Ele está de bata, né? Ele está de bata, certo? Faltam 9 minutos. Ele está de bata. Ele está com crachá, tudo bem? Então, ele está sendo identificado. Na aula existe data show. O professor está explicando uma imagem, né, um slide. Todos os alunos estão com tablet ou um notebook, certo? Todos os alunos estão assentados em fileira. As carteiras são também padronizadas. Isso mostra exatamente um ambiente de uma escola particular. Mas essa escola particular, ela também está sujeita ao Estado brasileiro. Ela está sujeita a normas, está sujeita a regras, está sujeita às leis que regem a educação nacional. E agora nós temos aqui embaixo, certo? Nós temos uma escola militar, certo? Nós vamos também perceber o professor, ele tem o seu aparato, ele está vestido adequadamente, certo? Segundo as normas da escola militar, certo? Os alunos estão com livro didático, percebem aí? Se você olhar na aluna atrás, olhe para o caderno, para o livro. É o mesmo livro, certo? É o mesmo livro. Então, existe o livro didático, existem as carteiras, certo? O professor está aí sendo pago para dar aula. Os alunos têm uma farda que representa a instituição, certo?
existe uma organização dentro dessa sala, e isso aponta para uma estrutura educacional que também é desenvolvida no Brasil. Ao lado direito, abaixo, no canto, nós temos uma outra realidade, que pode ser uma escola no interior do interior de Goiás, que pode ser no Maranhão, que pode ser no Pará. Eu convivi com isso no Pará, quando eu era criança e viajava como meu pai, que ele foi secretário de Educação, né? E eu também convivi com isso quando eu visitei a Transamazônica, né? Eu passei 8 anos trabalhando na Transamazônica com comunidades, certo? E as escolas lá no interior, lá do Pará, no Amazonas, Roraima, Rondônia, ainda nós temos escolas com essa mesma estrutura, certo? Agora, observem, o quadro estar à frente, a professora estar à frente, existe alguém, certo, que está sendo pago para ministrar essa aula. Vejam que as carteiras também estão enfileiradas. Vejam que as crianças elas estão também com caderno para estudar. Elas têm carteiras, e essas carteiras elas são padronizadas dentro da sua estrutura. Isso quer dizer que essas carteiras que estão aí não foram feitas pelos pais. O Estado, o município ou o governo federal dispensou recursos financeiros para comprar essas carteiras e enviar para essa escola que está lá no interior de alguma cidade do norte ou do nordeste, ou aqui, de repente, do centro-oeste. Tá? Então, vejam, esses 4 quadros que nós estamos vendo aí, gente, são quadros que revelam, que refletem elementos da educação nacional, certo? O Estado brasileiro, veja, o Estado brasileiro está presente nesta escola indígena. Essa escola indígena é uma política pública educacional. Você olha a escola particular. Essa escola particular também tem um professor que está dando aula. É qualquer pessoa? É claro que não. Essa escola particular contratou alguém que é formado em uma determinada área, que tem um curso reconhecido pelo MEC, o Ministério da Educação e Cultura, e que essa pessoa, portanto, estará habilitada segundo a legislação nacional para a educação. Portanto, até essa foto que retrata um momento de da educação, né, de uma sala de aula de uma escola particular, nessa escola, nesse quadro, nessa foto, existe a presença do Estado e aqui também existe a presença das políticas públicas educacionais. Abaixo, nós temos uma escola militar, certo? Nessa escola militar, nós temos o livro didático, nós temos o professor dando aula, nós temos as carteiras, certo? E tudo isso remete à ideia de que alguém está pagando esses materiais, que alguém está mantendo financeiramente essa estrutura. A pergunta é: quem é? A resposta é o Estado brasileiro, através dos recursos financeiros. Né? Então, aí nós temos mais um quadro no qual as políticas públicas educacionais eles se fazem presentes. E ao lado esquerdo também. O Estado está aqui presente. Agora, como falou a Eliane, certo? Como falou também a dona Margarida, o Estado estará aí, mas precariamente. Mas se existe um professor dando aula, recebendo os honorários, né, o salário para dar aula, se existe uma construção, por mais que seja modesta, se existem carteiras, se existe livro didático, e todo este aparato, toda essa estrutura mínima, só existe porque o Estado brasileiro tem dispensado recursos financeiros para a manutenção da educação nacional.
Tá? E então, para esse primeiro momento da aula, nós queremos fechar, né, com essa reflexão desses 4 quadros e daqui a pouco nós retornamos para a nossa aula. Tudo bem? Então, daqui a pouco nós voltamos novamente para a nossa aula, daqui a 10 minutos, tá? Porque ainda tem que gravar o nosso vídeo, tá? Stop. Daqui a 10 minutos nós voltamos, tá, gente?